Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a acompanhar mais uma edição do programa Roda Viva na Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira e hoje nós vamos receber o candidato à presidência do CREA-Acre, o doutor Ayrson de Rosas. Ayrson Rosas já foi presidente do CREA-Acre e também conselheiro federal em 2 oportunidades. A eleição no CREA acontece na próxima sexta-feira, dia 3. Seja bem-vindo, presidente. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Muniz. Cumprimentando aqui o engenheiro Narciso Mendes, pioneiro da engenharia no Acre. Cumprimentando também meu conterrâneo Osmir Lima. Como diz a Soraya, briguento. E quero cumprimentar o programa Roda Viva por nos recebermos aqui na TV Rio Branco, dando esse espaço para podermos conversar e mostrar alguma das nossas propostas de soluções para nosso sistema de engenharia, nosso CREA, que está precisando muito de uma sustentabilidade financeira, principalmente. Aliás, Tribuna Livre, porque eu falei Roda Viva, o senhor acabou sendo induzido ao erro. Tribuna Livre. Roda Viva acabou agora. Muito bem. Como sempre, compondo aqui a bancada de debatedores e entrevistadores, Osmir Lima e Narciso Mendes. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, Ayrson. Boa noite, doutor Narciso. Igualmente, Muniz. Boa noite, Osmir. Boa noite, doutor Ayrson. Nós vamos ao intervalo comercial. Opa! Sabia que é a primeira vez que tu está me cumprimentando nesse programa de 15 anos? Boa noite, Narciso. É porque hoje amanheci sem nada o que fazer, aí sobrou tempo para tudo. Legal. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, nesta segunda-feira. E como eu falei agora há pouco, nós temos o prazer de receber hoje o doutor Ayrson Rosas, um dos candidatos à presidência do CREA-Acre. Só lembrando que ele é pecuarista há mais de 40 anos, é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, formado há 46 anos pela Universidade Federal do Pará, professor da Universidade Federal do Acre, UFAC, já aposentado, pós-graduado em máquinas e mecanização agrícola, em engenharia clínica e também em engenharia naval. Mestre em desenvolvimento regional, já foi condecorado com a medalha de honra ao mérito em 2017 pelo CONFEA. Conselheiro federal nos períodos de 94 a 96 e depois de 2023 a 2025. Também já comandou o CREA-Acre em 2 mandatos, de 97 a 2002. Atualmente ele é presidente, licenciado da Associação dos Engenheiros aqui no nosso estado. E a sigla é meio complicada, é AEA. Aliás, agora tiraram um A e um E no final, porque houve uma separação há mais ou menos uns 10 anos da turma da 2012. Isso, do pessoal da arquitetura. Arquitetura e urbanismo. Doutor, mais uma vez cumprimento. Boa noite ao senhor. Osmir Lima. Boa noite. Você vai permitir, o doutor Narciso é engenheiro também, ele pode fazer a primeira pergunta hoje, ok? Doutor Narciso. Doutor Ayrson, nós estamos vivendo tempos de eleição. Perfeitamente. Você imagina que até o meu IP, lá onde eu resido, a disputa para seu síndico causou um rebuliço danado. A disputa pelo governo do estado do Acre ainda está mais ou menos, mas pela presidência da República está um Deus nos acuda. A minha pergunta é, CREA,
Conselho Regional de Engenharia SA. É agronomia ou arquitetura? É agronomia e geociências. Quer dizer, a arquitetura Está num outro conselho. no outro conselho. Aí é por isso que, dado o extraordinário sucesso da nossa agropecuária, você se candidata a presidente do CREA, Confia Nacional. Isso. Como um pecuarista há 40 anos, por que essa denominação também de pecuarista? Engenheiro Narciso, primeiramente, para mostrar porque muitos profissionais ainda acham que você vive em cargos públicos do governo com dependência. E para ser fiscal, para fiscalizar o sistema, para proteger os profissionais, reivindicar melhorias para os profissionais, você tem que ter uma independência. Tá? E até então eu nem colocava que milito na pecuária há mais de 40 anos. Só colocava como aposentado da Universidade Federal do Acre após 35 anos de docência na área de engenharia. Tá? Mas fui, que alguns colegas disseram, mas rapaz, vocês são dependentes do governo, como é que vão fiscalizar? Eu digo, não, eu nunca fui, eu nunca tive cargo público. Tá? O que é raro, né? Aqui no Acre é raro. Muito raro. Ok, Ailson. Primeiro prazer de tê-lo aqui. Você me passou algumas informações aqui que eu vou ter que aproveitá-las. Você diz, entre outras coisas, que o CREA Acre encontra-se hoje com muitas dificuldades financeiras. E acrescenta que, em função, inclusive, do baixo índice de fiscalização. E propõe em seu programa de governo, aprovar a concessão de auxílio financeiro ao regional, quer dizer, do nacional ao regional, no valor de R$ 574.755,95, devendo o repasse ser efetuado em parcela única para cobrir os déficits existentes hoje no CREA e também para ajudar a pagar o próprio funcionalismo. Como é que é isso? Bom, nós temos um programa, tinham 2 programas do Confea. Prodesul, que era estruturante. Então, você queria comprar uma viatura, queria fazer uma reforma, você tinha esse programa que mandava para todos os CREAs. Nós éramos, que participavam do Prodesul, 23 CREAs. E do Fortalece, que era um outro programa, estabelecido por uma resolução 1135 de 2022, que mandava para incrementar a fiscalização. Tá? Vamos investir para você se tornar independente no futuro. Tá? Nossos CREAs não investiram em fiscalização. Para vocês imaginarem, há 24 anos, quando eu saí do CREA, eu deixei 7 fiscais, 1 em Cruzeiro do Sul e 6 aqui na capital. Vocês imaginam que 24 anos depois, o Acre cresceu bastante. Tá? E nós estamos vendo aí um desenvolvimento que está chegando para o nosso estado, graças a Deus, inclusive na agricultura. Com soja, com plantio de soja, de milhos e por aí vai. Café, Com essa saída para o Pacífico aqui, isso vai incrementar muito mais. E o CREA não tem fiscalização, porque hoje nós temos 4 fiscais. 4 fiscais, eu não gero emprego para os nossos engenheiros, que necessitam, mesmo os que estão empregados, em muitas situações, subempregados, com salários alvitantes. O que é que acontece? Esses profissionais, sem fiscalização, não são usados. Aí nós vamos começar a consumir produtos alimentícios sem controle, porque é feito por leigo. O senhor sabe como engenheiro, senhor Narciso, e o senhor Osmir, com toda a sua vivência, principalmente política, e também na área bancária, que se não tiver controle, fica muito difícil para que nós tenhamos segurança.
certo? Tanto para os investimentos quanto para a sociedade. Resultado, por falta de fiscalização, o nosso CREA agora, em outubro passado, eu era conselheiro federal, nós aprovamos no plenário 574 mil, uma fração, para pagar folha de pagamentos, não encerrava. A presidente fez o pedido, tá? Quer dizer, você não admite um negócio desse. Eu saio há 24 anos atrás, deixei 3 receitas acumuladas nos costos CREA. E tem um documento que prova isto. Tá? Deixei o prédio construído, tá? Terreno comprado, terreno e pago, só não utilizei. Porque eu não quis fazer licitação, porque eu estava saindo, não queria me envolver em processo de licitação em final de mandato. Quer dizer, então, é por isto que a preocupação é esta. Tá? E vai continuar, se não tiver fiscalização. Além de levar o prejuízo aos profissionais, à sociedade e ao sistema, que precisa de fiscalização para se sustentar, para ter um equilíbrio financeiro sustentável. Ok? Quem faz a própria, doutor Assis? Ô, Ailson, o CREA, de todo modo, já está sendo avaliado pela nossa opinião pública. Hoje, bem mais do que antes, porque antes era absolutamente ignorado. Como estímulo e como prestação de conta da instituição CREA, cite alguns exemplos importantes para o desenvolvimento urbanístico da nossa capital e do nosso interior. Bom, Narciso, eu te digo que uma atuação com a presença efetiva dos profissionais, você terá resultados muito melhores. Nós temos hoje visto aí situações que chamam a atenção. Tá? Você, como da engenharia, eu sou engenheiro mecânico, mas nós temos uma visão, nós temos uma experiência de vida, devido à nossa idade, também dessa faculdade da vida. Hoje nós estamos vendo uma obra milionária aqui, que está se deteriorando, está derretendo antes de ser inaugurada. Qual é a A obra? encosta do mercado, o velho Mercado Novo. Eu estive, por sinal, ontem lá. É lamentável. É lamentável você ver o investimento daquele ali. Aquilo realmente demonstra o descaso com a nossa engenharia. Tá? O CREA não é para fiscalizar obras, é para fiscalizar o exercício profissional. Se tem responsável, ali, eles têm lá que ser responsável. A solução dali é cortina? Nós já tivemos alguma coisa demonstrado ali com cortinas, muito, como diz, até simples aquele processo que fizeram, né? E eu acho, do meu ponto de vista, tá certo? Eu sou engenheiro mecânico, que deveria, mas como vivo ali naquela região, que deveria ter um estaqueamento lá na base do rio, ali praticamente, para evitar aquele maciço deslizar, o que a gente tem visto, né? E provavelmente ficou algum dreno de água ali, e não tiraram, e provocou aquilo ali após a enchente, né? Tá. Isto representa falta de manutenção e cuidado com a engenharia e cuidado com recursos públicos. Mas e o leigo, os leigos, não têm a mínima noção de que isso possa acontecer, né? Exatamente. A natureza do nosso solo. Nós dizemos que quem não conhece é cego. Tá? E nós que estamos na engenharia temos uma visão mais apurada para ver isto e sentir essa situação. A previsibilidade dessas situações pode ocorrer. Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Inclusive, fui professor da área de segurança do trabalho também. Tá? É isso. Você falou há pouco nos baixos salários dos engenheiros. Aí talvez você tenha compreendido a iniciativa privada e o poder público. Não sei. Mas, de qualquer sorte, o governo ele aprovou a Lei Cartacho, que, no primeiro momento, a Lei Cartacho foi no governo
do PT. Foi do governo do PT. Foi do Jorge, acho. Do Jorge, né? Acho que foi. No primeiro momento, beneficiou em muito os engenheiros públicos. No entanto, eu estou dizendo aí, por formação da sua parceira e que lhe apoia, que é minha filha Soraya, que você disse que é briguenta danada, e ela disse que sou eu. Desde que foi implantada a Lei Cartaz, Narciso, não houve nenhum aumento mais. São decorridos vários anos, com base no que dizia a lei. Com base no que dizia a lei. Qual é a sua opinião sobre a Lei Cartacho e o que vem ocorrendo de equívoco de lá para cá? Só um detalhe rapidinho antes do presidente responder. Ela começou a ser discutida no governo Jorge Viana, na verdade, foi aprovada no governo Binho e só implantada no governo Tião Viana, Ok. 2008. Boa informação. Bom, nós temos O uma lei... Muniz está muito preciso hoje, né? Interessante, né? É interessante. É impressionante. Então, respondendo, nós temos uma lei federal 4.950-A de 66, que já regula o salário mínimo profissional. Com a base, tem até um acordo, tá? E depois o STF disse que não poderia agregar salários em carreiras com o salário mínimo profissional. Mas vejam só, existe uma confusão. O salário mínimo profissional é a base, você chegou ali. O senhor, como empresário, o senhor sabe que depois de 3 meses, quando o senhor tem um funcionário, o senhor faz uma avaliação e ele sai de uma progressão. Ali é um teto, ali é um piso e não um teto, né? Ele já sai. E hoje nós temos profissionais recebendo, não como piso, mas como teto. O Sim, cara você tem razão. aposenta com o mesmo salário que iniciou. Tá? É impossível. Agora, o que é que está acontecendo? Nem o sindicato, que é obrigatoriamente quem tem poder e o dever de exigir esse e fiscalizar o uso da lei para beneficiar o profissional, não faz. Quando, na ausência do sindicato, o CREA pode intervir também e negociar. Mas sem brigar, sem querer esculhambar com o gestor. Não, eu acho que tem que negociar, tá? Para poder chegar a um acordo e fazer. Porque à medida que eu chego esculhambando, brigando com o gestor, ele vai criar raiva de quem está discutindo. E não cumpre mesmo por birra. Isso que sempre eu vi nos eventos da Eletroac lá, os caras chegavam esculhambando com os diretores. Não, vocês estão errados. Que aí ele não vai atender os mesmos porque vocês estão nos machucando, com palavreado impróprio, com posturas impróprias. Então, eu acho que tem que negociar o limite, ao extremo, para poder chegar a um acordo e beneficiar os profissionais. Mas a falta de fiscalização, essa está no... Nós temos encontrado profissionais aí nas nossas andanças e só não estou pagando o CREA. O cara não faz nada pela gente. O cara... Eu digo, meu amigo, o CREA é para fiscalizar. Mas a hora que eu fiscalizo, eu crio uma situação de emprego e serviço. Presidente, a sua preocupação em relação ao salário é oportuna, precisa, porque nesse momento, somente a Prefeitura de Rio Branco está a cumprir, pelo menos, o piso. O governo do Estado começou, mas não está conseguindo manter nesse momento, e muito menos a iniciativa privada. Ô, doutor Ailson Rosas, vamos falar de autoridade. O candidato, um dos nossos candidatos a presidente, o Ronaldo Caiado, ele, em cada discurso que ele faz, ele usa a expressão autoridade moral 10 vezes. A minha pergunta é: o CREA tem autoridade moral, ou funcional, ou legal, para impedir que um sujeito ou uma sujeita construa uma obra com 2, 3 ou 4 pavimentos sem estar devidamente autorizado pelo CREA? Narciso,
O CREA tem um poder de polícia. De polícia? Tem um poder de polícia, estabelecido pela Lei 5.194 de 66. Então, qualquer obra e serviço, a qualidade da obra ou do serviço, o CREA não discute. Discute se tem um responsável técnico por aquilo. Sim. Quem tem que discutir, que verificar, é a prefeitura, essa parte de qualidade por causa do plano diretor, tá certo? De cada município. E o Ministério Público é que faz essa fiscalização também quando tem outro desacordo com a eleição. Mas nós, no CREA, verificamos se tem um responsável técnico, legalmente habilitado. Isso aí nós entramos com notificação, com auto de inflação, para punir ou o dono da obra ou o profissional que não fez. Quando você foi presidente do CREA, você chegou a interditar alguma obra pública ou privada por não dispor do alvará de um responsável técnico pela sua construção? Não. Vejam só, nós não temos a capacidade nem substancialmente de lei para interditar nenhuma obra, tá certo? O CREA fiscaliza. Eu tenho para notificá-lo e multá-lo para cumprir, tá? A interdição vem por conta justamente de prefeitura, por falta de alvará, ou Ministério Público também, dependendo se for federal ou estadual, do tipo de recurso que está ali empregado. Mas o CREA não. O CREA fiscaliza o exercício profissional. Tá? Se ele não tem, aí nós vamos multá-los. Tá? Nós não temos a capacidade de fazer o embargo de obra nenhuma. Tá? Mas multá-los nós temos. Legal. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes para continuarmos a nossa conversa hoje aqui com o doutor Aisson Rosas. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, hoje recebendo o doutor Aisson Rosas, candidato à presidência do CREA Acre. Ele vai disputar, aliás, está disputando nesse momento, com o candidato de situação, o doutor Luciano Sassai. Só lembrando que, acho que na abertura do programa, quando eu me referi ao dia da eleição, que vai acontecer no dia 3 de julho, deu a impressão de que seria na próxima sexta-feira. Não, será numa sexta-feira, não é essa próxima. Na primeira sexta-feira de julho, ok? Dia 3, não é isso, presidente? Dia 3. Isso é uma eleição em nível nacional. Nível nacional, no Confé. online, online, que facilita muito esse procedimento, isso. Né? Legal. Osmir. Me diga uma coisa a isso. Eu estou lendo aqui que no dia 5 de maio entrou no Congresso Nacional um projeto de lei de número 2188 deste ano, 2026, que propõe a anuidade profissional no valor máximo de R$ 250. Você é favorável a isso? Claro. Só para fazer esse PL, realmente nós somos, tanto eu como o Joel Krieg, que é o candidato à presidência do Confé, nós incorporamos esse projeto justamente porque eu acho muito justo. Hoje nós estamos pagando em torno de R$ 719, R$ 720 de anuidade. Você imagina que um profissional subempregado, tá? Tem profissional ganhando R$ 3.000, R$ 4.000, tirar anualmente, e ele não paga só essa anuidade. Ele, às vezes, tem um clube que ele tem que pagar. Né? O CREA não tem paga? Os seguros da família. Então, no CREA, você paga R$ 700. Então, o governo, essa proposta do deputado, para baixar a anuidade, não só dos conselhos de engenharia, todos os conselhos, para R$ 250. O que é que isto quer nos dizer? Nós somos favoráveis porque vai obrigar os CREA fiscalizarem para poder ter receita. Aí ele vai cair no campo para fiscalizar. Não fica só dependendo do sacrifício da anuidade que é imposta ao profissional. Você fica falando muito da questão da fiscalização.
A quem compete fiscalizar o CREA e se hoje a fiscalização é muito ruim, como você está dizendo? Nós temos auditoria que já demonstra, tá certo? Essa apatia na fiscalização, em função da receita que se tem, tá? Então mostra a apatia pelo número de fiscais, pela falta de aplicação, onde você teve um processo estruturante que você teria que ter contratado programas como uma fiscalização remota, com o uso de GPS também, através de satélite, que você tornava muito mais eficiente, tá? Não saía de cara para cima, andando na rua atrás de uma obra. Você já fazia através do satélite. E tem muitos CREAs já usando isto, tá? Isto é que se torna eficiente. Que aí você não fica dependente de uma anuidade do profissional, né? Você impõe a fiscalização, com a fiscalização você melhora, inclusive, a vida dos nossos engenheiros e das empresas também, né? Que obras maiores não são feitas diretamente pelo profissional, e sim, geralmente, pelo aglomerado de empresas ou empresas, que também terão essa valorização. Isso que eu digo. Doutor Narciso. Doutor Arcio, quando eu cheguei ao Acre, e já vai tempo para burro. Só um minutinho, Narciso. Você chegou aqui com o Nelton Maia, não? Foi. O grande desbravador, fundador do Rio Branco. Há 55 anos atrás. O Acre só tinha 5 engenheiros. Era eu, Fernando Moutinho, e tinha os 2 paraguaios, Ramon Guido Careaga e o Joel. Joel. De lá para cá, houve um aumento expressivo da quantidade de engenheiros no nosso estado. Hoje eu acho que já passa da casa dos 1.000 engenheiros, né? Tenho visto falar em 2.200, 2.300 profissionais aqui em dias. Vai minha pergunta. O Acre oferece mercado de trabalho para toda essa mão de obra? Narciso, você sabe que dificilmente o profissional, somente esses que vêm com visto, né, são passageiros, tocam a obra e voltam para suas bases. E nós temos um percentual muito grande de vistos, profissionais de outros estados que fazem o visto, tá? Terminou a obra, eles retornam. Mas eu espero, eu acho que tem nosso mercado de trabalho, apesar de nós estarmos em baixa nessa situação, você sabe disso, você acompanha, você mexeu com obra a vida toda, deve mexer ainda, que o nosso investimento em obras aqui estão muito concentrados, né? Estão muito pequenos, né? A gente vê pelo mercado, a gente assiste os comerciantes reclamando pela falta de dinheiro no mercado, né? Mas os que são daqui, os nativos que continuam aqui, têm dificuldades, tá? Justamente, mesmo a gente comentando que a agricultura está começando a desenvolver, o Acre melhorou muito ao longo desses 20 e poucos anos. E em 50 anos você sabe que isso aqui deu um pulo, né? Que foi um negócio fantástico. Você acompanhou essa virada toda, né? Você, como dono de uma das maiores empresas que esteve aqui no estado, né? E acompanhou, vem acompanhando isso de perto. Você não saiu, você sempre está próximo da engenharia, né? Você está dentro da engenharia, sempre próximo da engenharia, né? Então você tem visto que não sei se está. Quer dizer, por causa da fiscalização, não se cumpre salário. Aí você tem um salário reduzido, né? Aí fica fácil para contratar profissional. Que aí a pessoa tem a necessidade e se submete a essa história. Mas a gente tem visto mesmo no poder público aí, nas prefeituras, contratando profissionais com proposta em licitações aí, em edital de contratação, de R$3.000, R$4.000. Isso tem que ter um posicionamento tanto do sindicato como do CREA para justamente reverter essa situação. Se eu entendi bem, R$3.000, R$4.000 para ser responsável pela obra? Não, como salário. Como salário. Isso no poder público. Que é isso?
Aí me saiu uma pesquisa a nível nacional, contratada em 2024 pela Quest, e o atual presidente do CONF dizendo que os engenheiros estão satisfeitos com esse salário de R$3.000, R$4.000. Você imagina isto? Eu até questionava ele que eu recebi um telefonema de uma pessoa que não entendia nada de engenharia, eu pensei que era um golpe, eu até falei lá no plenário, digo, o senhor fala em transparência e contrata essa empresa para fazer essa pesquisa, e nós aqui como conselheiros, que teríamos que autorizar, o senhor vem dizer que foi uma falha de comunicação. A pessoa me ligou, eu pensei que era golpe, até desliguei. E meu amigo, já fui conselheiro federal, sou conselheiro federal, fui presidente de CREA, você não está falando nada de engenharia para fazer pesquisa. Aí eles chamam um mundo de gente para Brasília, lá no estádio Mané Garrincha, para apresentar o resultado da pesquisa, dizendo que os engenheiros no Brasil estão satisfeitos e que está faltando engenheiro para o mercado. Que conversa é essa, pessoal? Não levou uma vaia, não? A gente revê as críticas, a gente tem escutado as críticas aí constantemente. Quer dizer, é uma brincadeira. Mas olha, você já foi presidente do CREA, não é isso? Foi. O que você acha que deixou de importante, de definitivo, para a classe e para esse setor? Bom, primeiramente, Osmir, nós reestruturamos a parte estrutural do CREA. Você lembra que o CREA era colocado ali do lado da Tutti Frutti, num barraco? Num barraco. Compramos o terreno, ali do François, fizemos as licitações, compramos o terreno e construímos o prédio. Isso prédio muito bom, por sinal. É definitivo. Recuperamos a história do CREA como respeito, porque nós não nos envolvemos politicamente, não deixamos nos envolver e atendíamos qualquer um dentro da instituição como simples, sem ter tendência para A, B e não C. E recebi, na época era o PT, o PMDB, recebi lá proposta até para fazer laudo. Não, o CREA não tem estrutura, o CREA não tem no seu escopo um quadro técnico para fazer análise de obra de quem quer que seja. Nós podemos indicar profissionais, mas a CREA tem conselheiros que vão lá honoripicamente, tá certo? Relatar processos. Mas lá não tem um quadro para mim opinar sobre uma obra, sobre uma estrutura que esteja sendo feita, sendo um processo. Entendeu? E quando se faz isso, é fazendo politicagem e botando em risco a imagem do Conselho. Você lembra de um mutirão que teve ali, de agrônomos, de uma porção de outros colegas que foram lá, foram induzidos a ser levados para lá, pois eu fui chamado, naquela enchente que botaram os caminhões em cima da estrutura da ponte. E foi uma porção de gente lá para... Eu não vou, pessoal, porque não é função. Você não faz uma análise de risco olhando. Você não tem esse olhar de raio-x. Apesar das nossas experiências, nós não conseguimos dizer, olha, eu vou detectar isso aqui, não vai romper essa parede aí, eu olhando simplesmente. Isso quem tem que fazer são as academias, que têm laboratórios para fazer a pesquisa, fazer a análise daquela estrutural, daquela coisa. Tá? Então, isso é politicagem. E o nosso sistema, no modo geral, não aqui do Acre só, vive de oba-oba, de mídia, tá certo? Com gastos enormes, com folias, com encontros, isso é o que está acontecendo. E isso é o que está acontecendo no Brasil, tá certo? Não sei se essas pessoas estão pensando em cargos públicos, cargos públicos sempre estão atrás, ou político, para se candidatarem. Então, fazer essa festa toda. Ô, doutor Alisson, Aisson. Vai Sim. terminar o programa e tu não consegue pronunciar o nome do homem? Aisson Rosa. Tem umas pessoas que chamam Aisson, outros chamam Aisson. Tem uma mistura tipo de o nomes Couto e o que Confere. rodeia o nome dele, né? Ailson, Adilson. É verdade, aí confunde. Ailson. 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 Repete de novo. Ailson. Tem a ponte de ferro, vamos chamar assim, para melhor identificar. A nossa ponte de ferro chegou a ser interditada num determinado período. Recentemente, a ponte que liga Sena Madureira
a Manuel Urbano teve um problema, recalcou uma das suas pilares. No passado, quando eu era o patrulheiro, o antipetista quase único no Acre, porque todo mundo comeu na gamela do PT aqui no Acre, né? Quando eles começaram a fazer a ponte lá de Brasileia para Solândia, eu previ que aquela ponte não resistia ao primeiro inverno, como de fato não resistiu. Branquinho. Foi na época de Nabuco. Branquinho. Foi de Nabuco. O Branquinho. Por sinal, diga, um homem digno e honrado, tá? O Nabor, sim. Foi lido. Nabor. Agora, o secretário de obra dele era meio... Rubens Branquinho. Isso. Complicadíssimo. Era meio complicado. Eu pergunto, o CREA anteviu esses desastres? Ou esses cuidados que se fariam necessários para o restabelecimento dessas obras? Bom, eu lhe digo, eu lhe dou a informação que isso foi em 84, mais ou menos, 83, 84, nesse período, 83, sim. Eu não acompanhava, eu comecei a chegar no Conselho pelo um convite dos empresários, até um deles, o Salomão, foi na Eletroacre, eu era engenheiro da Eletroacre, para mim ser candidato a conselheiro federal, isso em 93. Eu até falava naquele momento, eu vou lá para isso, rapaz, só sabe me multar, que eu tinha uma empresa de engenharia aí, e pegava multa, uma vez quando era multado, né? Mas depois findei chegando e fiquei nos tempos. Então, nesse momento, Narciso, eu não posso dizer se naquele momento o CREA, que tem só a obrigação de verificar se existe um engenheiro responsável, você sabe, na queda daquela ponte lá, até um soldado do Exército morreu, né? Eu lembro porque eu estava naquela região, quando aquela ponte ruiu, eu estava em Brasileia. A Eletroacre estava concluindo uma usina térmica a lenha ali. Tá? Por sinal, até o nome do bairro lá é Satel até hoje. Eu estava lá justamente para receber a obra e comecei a operá-la lá, como engenheiro da Eletroacre. Então, eu lhe digo que eu não acompanhei nesse momento esse percurso. Se você, à época... Não, pois não, à vontade. Como o assunto hoje é engenharia e você de engenharia não entende absolutamente nada... Nada, absolutamente nada. Mas depois eu tenho uma opinião para dar sobre engenharia. Ailson, se você fosse o presidente do CREA naquela época da construção daquela ponte de madeira entre Brasileia e Eptassolândia, você teria concordado com a construção ou você teria se oposto à construção? Eu me oporia, eu como engenheiro mecânico, tá? Ali era uma obra mista, né? Madeira, assoalho de madeira, estrutura metálica, uma parte de alvenaria da estrutura e, primeiramente, uma ponte estreita demais. Por que eu não faço com 2 pistas? Até hoje lá está uma fila de carro, só tem ela atendendo porque a outra não foi concluída, as cabeceiras, né? A do anel viário lá, do rodo lá que eles chamam, né? Então, era a primeira oposição, era essa aí. Por que fazer com uma pista só? Né? E hoje está um reflexo danado sobre isso aí. Eu estive lá essa semana, em reunião, e você vê as filas quilométricas ali, de um lado e do outro, para passar. Botaram o semáforo na cabeceira lá para poder fazer esse controle. Primeiro, isso aí. Segundo, não sei, lhe digo que eu não sei se tinha um engenheiro responsável. Aliás, ali tinha que ser um grupo multidisciplinar. Engenheiros civis, engenheiros mecânicos, tá certo? Para estudar. E os geólogos também não podiam estar atrás, né? Claro. Eles tinham que estar junto também. Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar para poder opinar. Narciso, não entendendo nada de engenharia, e as pessoas que eu vou citar, mas sem dizer o nome, que também não entendiam, 2 amigos lá de Brasileia, quando o Branquinho estava construindo a ponte, eles disseram o seguinte: esse rapaz não conhece a velocidade do repiquete quando o rio Acre sobe. E desce. Não vai aguentar um mês. Não era engenheiro.
era conhecedor da realidade da região. E foi exatamente o que ocorreu lá, né? Quanto à relação que eu também critiquei ao próprio Nabor, você está construindo uma ponte para hoje, não para o futuro. Mas eu nunca vi isso. Só com a mão, ele deu uma desculpa de um jeito decente, porém modesto, muito modesto. Não tenho dinheiro para construir. Não tinha dinheiro. Bem, mas a minha pergunta é o seguinte. A iniciativa privada do Acre aproveita bem os engenheiros em suas várias modalidades, inclusive o poder público, e vou citar um exemplo. Citar um exemplo da minha filha, que você conhece, é engenheira agrônoma. Ela foi uma vez com um secretário, não convém dizer o nome, para eles fazerem um plantio de mamão. Ela e outros engenheiros que estavam presentes disseram: secretário, antes de plantar esse tipo de mamão, nós precisamos fazer um estudo de solo para ver se esse mamão é adequado a esse solo. O secretário, eleitoralmente, não deu a menor importância à opinião técnica e plantou e não sobreviveu. Não sobreviveu. Então, em resumo, você acha que tanto a iniciativa privada quanto o poder público utilizam pouco ou utilizam mal o corpo técnico de engenharia? Não, veja só, qualquer processo licitatório, tá certo? Principalmente os públicos, você só pode concorrer se você tiver no seu quadro funcional profissionais que já executaram obras semelhantes àquela ali. Senão você é impedido de concorrer. Em muitas situações, às vezes os profissionais, quando começou a história de pontes aqui, eram poucos profissionais que tinham, então os concorrentes traziam, importavam profissionais de fora, com esse acervo. Porque isso é obrigatório nos editais. Você, para fazer, tem que ter já feito e tem que estar registrado no acervo técnico dentro dos CREAS. Senão você não... O Macedo conhece bem isto, né? Sim, mas quanto à iniciativa privada de usar... Ela não ganha. Você não ganha a licitação se ela não tiver no seu escopo técnico, lá no seu quadro técnico, profissionais que comprove a habilidade para fazer aquilo. Já tem um feito. Pode ter até habilidade, mas se ele não fez e não registrou no CREA, ele não vai ter o acervo, então ele não pode concorrer. Não, mas eu me refiro mais a obras que são nascidas da cabeça de secretários ou órgãos que muitas vezes não levam em conta, porque aí não tem licitação. Sim. Não leva em conta a questão técnica. Isso aí não pode ocorrer, né? Isso aí... Eu acabei de dar um exemplo. Principalmente na agricultura, como você falou, que é das atividades que leva mais risco para o erário público e para a sociedade, é você colocar para produzir alimentos onde você se preparou mal o solo, você só vai ver na hora da colheita. Isto aí é perigosíssimo. Tá? É diferente nós na construção civil, na mecânica, metal mecânica, que você derruba e constrói de novo. Na produção de alimentos, você preparou mal o solo, você só vai perceber lá na colheita. Prejuízo? Muito grande já, entendeu? E assim nós vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, recebendo o doutor Aisson Rosas, candidato à presidência do CREA Acre. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o candidato à presidência do
CREACRE, o doutor Aisson Rosas, sempre com apoio do Arasuper, do Aramix e também da Ótica Moderna. De quem é a pergunta agora? Sua, Osmir? É dele. A doutora Narciso, ele ia fazendo então. Ô, doutor Aisson, a sua folha corrida, já que nós estamos vivendo tempo de folha corrida, né? Folha corrida? Já imaginou se Lula é o que os bolsonaristas dizem? Ou os bolsonaristas são os que os lulistas dizem? Nós estamos com dois bandidos candidatos a presidente da República, né? Que hoje é o enxovalhamento da moral. Eu pergunto. De ambos, né? É, Diana, que isso é muito ruim para a nossa política, né? Claro. O maior desastre que nós estamos vivendo hoje, e espero que na eleição do CREA, em menor grau, certamente, isso não esteja acontecendo. Mas a minha presença é o seguinte, olhando aqui o seu currículo, você já pertenceu até o Conselho Federal de Engenharia nos anos 94 a 96, dos anos 2023 a 2025. A sua presença nessa alta cúpula da engenharia lhe dá algumas orientações para dirigir o nosso CREA-ACRE? Sim, Tarcísio. Eu no Conselho Federal, eu no primeiro mandato, em 94 a 96, eu fui diretor do Conselho. Agora, na atual conjuntura, eu fui convidado agora em 2005 para ser diretor e não quis participar, porque eu fiquei na comissão. Eu também ocupei, nesse último mandato, as comissões das 5, as mais importantes, que é a Comissão de Finanças, que é a CCSS, e a CEP. Eu, como disse, fui diretor nos primeiros mandatos que eu estive lá, e agora eu ocupei as duas, como coordenador, as duas principais comissões permanentes do Conselho, que é a Comissão de Finanças, que é a CCSS, e a CEP, que é a Comissão de Ética e Exercício Profissional, onde, nesta comissão, nós julgamos quase todos aqueles processos de Brumadinho, lá do Córrego do Feijão. E eu que os relatei. Tá? Conselho Federal. Eu, como coordenador, assumi a responsabilidade, porque cada processo daquele eram 1.200 páginas, tá? E nós tivemos um corpo jurídico deles muito potente. É uma potência, a Vale é uma potência, né? E as outras empresas do consórcio deles também. Então, o quadro muito... E nós aprovamos todos os processos lá, conseguimos aprovar. Quando, até então, para você aprovar um processo numa reunião plenária, era um Deus nos acuda. Nós cansamos de passar 8 processos. Tá? Que é isso aí? Isto aí demonstra que você se empenhou, tá certo? E se preveniu das perguntas que poderiam surgir para deixar esclarecida. Então, todos os processos sempre foram aprovados por unanimidade. Tá? Então, contribuí. Conheço a legislação, porque eu fui professor de ética e exercício profissional aqui na Universidade Federal do Pará, do Acre, durante a minha permanência desde 2000, que eu fui professor de ética e exercício profissional aqui, para os nossos alunos. Até para orientá-los, quando chegasse no mercado, não cair nas armadilhas que o capital, às vezes, nos leva. Você sai da universidade doido para ganhar dinheiro, porque você está começando a vida. E tem muitas armadilhas nesse caminho. Então, eu sempre, quando eu fui, eu acho que eu contribuí, tá certo? Até com a formação durante esses 35 anos, com a nossa comunidade de engenheiros aqui, somente florestais e agrônomos, e também os tecnólogos, que eu comecei com os tecnólogos de avicultura. Tá? Depois eu fui chefe por vários mandatos do departamento, naquele tempo, de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Acre. Registramos aqui a presença do engenheiro elétrico Edilailson Pimentel, que já foi parte integrante do CREA e agora é Palmira, candidato a vice-presidente. Diretor-geral da Mútua Acre. É isso. A Palmira, diretora administrativa, isso. E Edmilson, diretor financeiro da Mútua. Tá certo? Palmira Oliveira. Doutor Ailson, só uma perguntinha.
ele emenda na sua resposta. O outro diretor é Edmilson Edmilson Araújo. Araújo. Qual é o tamanho, a dimensão do colégio eleitoral? Quantos eleitores vão votar para o presidente do CREA? Existe uma lista aí que nós não tivemos acesso, de 2.200, 2.300. Puxa vida. Tá? Só que nessa lista estão os que têm visto aqui, que muitas vezes estão pagando lá na sua base e só poderão votar lá. Entendeu? Poderão registrar o voto lá. E voto aqui, porque é online. Que você não tem direito, não tem... A legislação vetou isto aí. Apesar de nós sabermos que quem está no poder tem a lista na mão, mas nós estamos sem. Nós não tivemos acesso. Tá? Complicado isso. Vem cá, você tem, pelo que você falou, como membro do Conselho Federal, você tem muito conhecimento em vários setores da área de CREA, no Brasil todo. E como presidente, você pretende estabelecer, junto com outros, defender pelo menos, o salário mínimo profissional dos engenheiros. Qual é o salário mínimo que você pretende defender e qual é o salário mínimo de hoje? O salário mínimo por lei hoje, pela 4.950 de 66, é de 8,5 salários mínimos. Tá 8? 8,5 salários mínimos, para uma carga de 8 horas. E nós pretendemos que isso seja o piso, não seja o teto. Tá? Esse é o teto, então? É Esse ao mesmo se tempo que é torna o piso e teto. Tá certo? E você não vê uma voz gritando, tá certo? Por esses profissionais que são submetidos pela necessidade de ter que trabalhar e ter que ter alguma receita. Eu acho pouco também, muito pouco. Muito pouco. Para ser piso, tudo bem. Agora, teto, não. O piso, para você começar, eu acho que está do bom tamanho. Agora, para teto continuar... aí fica exatamente. difícil, Porque né? isso aí, o servidor de cafezinho da Câmara que deve ganhar mais. Assessorista ganha. Mas o teto depende do padrinho político do servidor público, né? Ou não? Como assim? De quem indicou o engenheiro para assumir uma função. Ele pode ganhar. Não, estou dizendo da categoria, exercendo a função dele de engenheiro. No plano de cargo e salário, nós estamos falando do plano de cargo e salário, que aí Não tem que cargo de seguir confiança. Tá? Não é... Não. Claro que muitos ganham muito mais do que isso aí. Mas tem Exatamente. um bom número ganhando menos do que o piso. Esse é a principal preocupação dele. Nessa ideia, você vê um professor de uma universidade. Professor da universidade, hoje, o cara com doutorado, para ganhar 15 mil reais, são vários. Tá certo? Mas você diz, o poder público é 15. Agora, eu tenho uma nora que tem mestrado e doutorado numa universidade particular conhecida em Brasília. Sabe quanto ganha? Tem meses que ela chega a ganhar 5 mil. É um Mas absurdo. normalmente é entre 4 e 5 mil reais. Um doutorado na iniciativa privada, faculdade privada. Agora, como é que um professor com doutorado, que está formando uma geração futura para o país, Difícil. como é que ela vai sobreviver com 4 mil em Brasília, por exemplo? Eu já fui convidado. Absurdo. Eu já fui convidado aqui para dar aula em... Era até fenômeno dos transportes. Você conhece bem fenômeno dos transportes? É uma disciplina que você tem que estar muito apegado, porque é complicadíssimo, né? Devido às perdas, tubulações. E eu fui convidado na engenharia mecânica para fazer isso. Aí eu perguntava para o rapaz, eu era aposentado, eu digo, qual é o salário que vocês estão pagando para um professor aí para dar aula na engenharia mecânica? Era em torno de 4 mil, 4.500 reais. De companheiro, eu vou dizer para você, olha, eu já estou aposentado, mas eu vou... Procura um outro para fazer, eu não vou fazer isso. Isso não paga nem a gasolina e a roupa que você, o sapato verdade. que você... Eu... Absurdo. Lamentável. Aí, doutor? Não, eu espero, até porque o CREA é a instituição que representa a profissão que exerci ao longo de toda a minha vida. Que seja o Alisson vencedor, na ausência dele, se a sua postura
vier a ser a vencedora ou o vencedor, que cuide bem do CREA. Porque hoje as instituições profissionais, a OAB, Conselho Federal de Medicina, todas essas instituições estão cuidando muito bem de suas respectivas categorias. E o CREA, que vai se tornando cada vez mais importante e presente no desenvolvimento do nosso país, é que nós precisamos que os CREAs, inclusive o nosso, se faça presente no nosso desenvolvimento. Doutor Narciso, eu digo para o senhor que gestão, todos nós aqui, pelas vivências que nós temos, sabe que gestão não é para amador. Gestão não admite improvisos. Perfeito. Se você, como amador, entrar para gestar qualquer situação, tenha certeza que o fracasso está do seu lado. Eu, quando presidente que fui, fiz gestão e deixei resultados. Tá? E pretendo agora, com muito mais experiência e com mais tempo disponível para dedicar às engenharias do Acre, pretendo realmente fazer uma gestão muito melhor do que já fizemos no passado. Tá? Isso é que eu... E você agiria também com a vertente política? Política propriamente dita? Política, qualquer vinculação de política partidária, eu sempre as trato, pretendo tratá-las iguais. Tá certo? Porque o CREA, você como CREA, você não pode admitir interesses políticos partidários, porque os associados nem todos são da mesma agremiação. Então, eu seria muito injusto eu ter uma preferência política partidária em detrimento aos colegas que têm as suas paixões por outras agremiações. Então, eu, como cidadão, como engenheiro, se chegar a ser gestor, pode ter certeza que o meu comportamento hoje, eu não tenho um vínculo nenhum partidário com político, com partido nenhum. Tá? Tenho vários amigos políticos. Tá? E hoje eu lhe digo, vote em amigos, tá? Que tenham demonstrado capacidade. Tá? E nós temos alguns amigos que não têm demonstrado capacidade nenhuma para estar naquele cargo. Então, me dou o direito, anonimamente, de não votar neles, eu particularmente. Mas eu não assumo nenhum compromisso partidário, político com ninguém. Muniz, perdoe, desculpa. Não, rapidinho, diante de tudo que está acontecendo, doutor, o senhor sente-se hoje mais motivado ainda? Tranquilamente, porque eu até achava que eu já tinha feito minha parte. Tá? Quando eu resgatei a assinância do Conselho, quando eu construí a sede, comprei terreno, construí a sede, deixei uma situação de segurança e estabilidade para a gestão administrativa do CREA. E hoje o CREA encontra-se numa situação que precisa de um novo olhar, tanto na estrutura funcional quanto na financeira. Eu me sinto realmente com muita responsabilidade para resolver essa situação de novo. Tá? Viu, Alisson? Não vai, entendi. Diz que no Brasil, quem se elege presidente da República tem que ter sido majoritário em Minas Gerais. Já escutei. Verdade ou não, isso tem acontecido. Trazendo essa lógica para a disputa do CREA, a filha do Osmi Lima, a Soraya, pelo que me consta, todos os candidatos que ela apoiou para presidente do CREA foram vitoriosos. Você está satisfeito com a cabo eleitoral, Soraya? Tenho. Considerando que a Soraya foi minha aluna também na universidade, e o tempo todo tem me acompanhado, como eu a acompanhei nos pleitos dela, então eu estou satisfeito. Tá? Ela tem um pezinho de sorte, né? E eu espero que ela seja bem-sucedida no seu apoio. Mas você colocou uma coisa que eu acho fundamental, não só para a engenharia, mas para todas as atividades humanas. Não só a experiência técnica, não só o tecnicismo.
para ser um bom administrador? Você deve ter experiência técnica, mas, acima de tudo, algo insubstituível que a universidade não dá, que é a experiência de vida. Eu, Narciso, cometi erros políticos no passado que não cometeria agora com a minha idade, não tão nova mais, entendeu? Quem me corrigiu? O tempo. O tempo, né? Então, eu acho que quem tem experiência, a classe de engenharia deveria levar isso em consideração. Principalmente se a experiência for bem sucedida. Porque se for mal sucedido, você já tem uma experiência para mostrar que não serve. Mas se ela é bem sucedida, porque tecnicamente você não precisa provar nada. E também, como experiência, não precisa mais provar nada. Então, você, na minha avaliação, aí já é uma campanha minha, é um candidato com todas as condições e qualidades para ser um bom presidente do CREA. E aí, presidente? Pois é, essa experiência, Narciso, Muniz, Osmir, eu acho que todo profissional aqui, ele mostra, pelo seu acervo e pelo que você produziu de bom para você, para a sua família e para a sociedade, né? Então, tinha que ter essa análise. Eu sempre tenho dito, qualquer professor, ele só pode dar exemplo naquilo que ele fez. Se ele não fez, ele ficou só na academia, saiu da alfabetização, chegou a pós-doutor e não trabalhou, ele só pode fazer citação. Ele não pode dar exemplo, né? Isso eu sempre defendi. Tá? Porque você só agrega o conhecimento teórico da academia quando você exerce a profissão. O senhor sabe disso? Claro. Né? Claro. Doutor Narciso, suas considerações finais, por favor. Não, eu quero dizer que eu sou, aqui dessa mesa, o maior interessado no sucesso do CREA. Claro. Seria eu passar uma esponja no meu próximo passado, que eu não vou fazer. E aí eu espero que você, com a experiência que você já adquiriu e com os propósitos de repeti-la com ampliação mais proveitosa, se eleito presidente do CREA, honre a sua função. Tenha certeza, engenheiro Narciso, que eu, até em respeito à minha família, a meus amigos, que eu farei isto. Tá? Eu tenho dito que eu ainda sou do tempo de homem de palavra e sempre procura a não deixar pegar na minha munheca. Munheca. Osmir. Não, eu só tenho, Então, eu tenho uma frase só para dizer para o Alisson. Boa sorte. Eu torço para que você, pela sua experiência, que é positiva, por todo o seu conhecimento que você tem da área, que os engenheiros do Acre compreendam, com todo o respeito que eu tenho pelo seu adversário e amizade, fui muito amigo do pai dele, eu também. mas com todo esse respeito que tenho, eu desejo a você uma boa sorte e que faça um bom trabalho em prol da engenharia criana e brasileira, claro. Legal. Estamos chegando ao final do programa. Queremos agradecer Narciso e Osmir e principalmente o doutor Aisson Rosas, que é candidato para a presidência do CREA. Lembrando, a eleição vai ser no dia 3 de julho, numa sexta-feira, pela internet. E ele concorre aqui no Acre com o também engenheiro, o doutor Luciano Sassai. Antes de passar para o senhor fazer as suas considerações finais, eu não sei ao certo, eu acompanhei o seu trabalho no CREA também como conselheiro federal e eu não sei onde o senhor foi mais útil, se foi na presidência do CREA ou como conselheiro. O certo é que o senhor honrou os dois cargos. Parabéns e sucesso em seu novo desafio, ok?
Obrigado, Luiz. Mais uma vez, chamo nossos colegas para dia 3 de julho virem conosco. Vai ser um processo online, um processo seguro. E nós temos também os candidatos à presidência do CONF, que é o Joel Krieger, que nós estamos acompanhando. Temos para a Mútua, o diretor-geral, engenheiro Adilailson, empresário também, jovem empresário, bem-sucedido na sua profissão. Nós temos para a diretora administrativa, a Palmira, que foi ex-aluna minha, Adilailson foi meu aluno também. Substitui a Soraya. Ela vai substituir a Soraya. Seja bem-vindo. Também já está no ramo empresarial, na produção de mudas. E também o Edmilson Araújo, ex-aluno meu também, engenheiro florestal, para diretor financeiro. Tá? Ele não está nos acompanhando nesse momento porque ele está num processo probatório do emprego dele. Então, ele tem limitações. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a participação no programa, vocês com muita audiência, e agradeço agradeço as perguntas que fez para exercitar, tá certo? Dizer, porque você fica num processo que você não diz o que fez na vida. Eu sou tímido para isto, tá? E chegando nesse ambiente que vocês questionam, a gente tem que... Ok. Obrigado. Sua presença nos honrou também, nos engrandeceu ainda mais. A gente fica por aqui, volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um bom programa. Eu, Narciso, Osmi e um convidado especial. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo presente também. A cor que eu gosto. Do Confia, né? Muito obrigado a todos pela audiência. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.